Palavra e Poesia, com o diácono Francisco Heraldo. Meus irmãos e minhas irmãs, a liturgia do 28º domingo do tempo comum, o segundo domingo do mês missionário e do mês do Rosário, nos motiva a desejar ardorosamente seguir Jesus e, pelo nosso desprendimento, a busca de ganhar a vida eterna. E o evangelho desta liturgia está em Marcos, capítulo 10, versículos de 17 a 30, sequência do domingo passado. Nesta liturgia, Jesus retoma o seu caminho quando é abordado por um homem que, em reverência, ajoelha-se aos seus pés e pergunta: "Que devo fazer para ganhar a vida eterna?" Jesus lhe responde que deve seguir os mandamentos. E o homem responde que já cumpre desde a sua juventude. Então Jesus o exorta: "Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me." Jesus pede o despreendimento de tudo o que é obstáculo ou que desvia do caminho dele. Jesus pede que viva a caridade, partilhando os bens com os que nada têm. Depois destas condições, poderá segui-lo. Diante da exigência que Jesus apresenta, aquele homem desiste porque era muito rico. Seguir a Jesus nos exige uma reflexão constante sobre o desprendimento das coisas materiais e não materiais, as quais muitas vezes são obstáculos ao nosso ministério, ao nosso serviço e à nossa doação em favor do reino de Deus. Para Jesus, não basta pensar no futuro, na vida eterna. Faz-se necessário também preocupar-se com os irmãos que sofrem e carecem de amor e de ajuda já nesta vida. Jesus nos provoca a vencer nosso egoísmo e individualismo e nos convoca a cultivar a fraternidade e a solidariedade para depois caminhar com Ele como seu discípulo. A primeira leitura desta liturgia do livro da Sabedoria, no capítulo 7, versículo 8, nos diz: "Preferi a sabedoria aos cetros e tronos, e em comparação com ela, julguei sem valor a riqueza." E Jesus, nas conversas com seus discípulos, aborda a temática dos ricos, e neste momento os discípulos se espantam a ponto de duvidarem que alguém possa ser salvo. Diante das dificuldades dos discípulos sobre as exigências em vista da salvação e do discipulado, Jesus diz que ser salvo não é possível para os homens, mas para Deus tudo é possível. E segui-lo muitas vezes implica em deixar casa, irmãos, mãe, pai, filhos e campos em favor do Evangelho. O autor da carta aos Hebreus, na segunda leitura desta liturgia, nos alerta que a palavra de Deus, quando entra em nosso coração, transforma nossas atitudes egoístas e também, quando necessário, nos desconstrói, pois a palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até dividir alma e espírito, articulações e medulas. Hebreus capítulo 4, versículos de 12 a 13. Portanto, irmãos e irmãs,
As leituras desta liturgia nos remetem aos temas da vida missionária e secular. A vida missionária, nas vocações específicas, tais como a vida consagrada e ordenada, muitas vezes exigem do homem ou da mulher o deixar a família, o emprego e até a sua própria terra. Já a vida secular, na sua dimensão profissional, conjugal, como leigos em geral, tem, do mesmo modo, suas exigências e requer autenticidade nas diversas realidades. Para os leigos, os bens materiais, usados de forma adequada, são necessários, pois cada realidade familiar há necessidades que devem ser assistidas. No entanto, a partilha é igualmente realizada quando também colocamos à disposição, muitas vezes, a nossa casa para reuniões, nossos carros, instrumentos musicais, para animar as atividades pastorais e litúrgicas, abraçando o que nos indicou os bispos no documento de Aparecida, promover uma conversão pastoral na qual os grupos passem de atividades de conservação para atividades missionárias. Ou como nos falou o Papa Francisco na sua exortação apostólica Evangelii Gaudium, que diz: uma igreja em saída, numa pastoral em conversão. E ao nos aproximarmos da solenidade de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil e de Brasília, no próximo dia 12, peçamos à nossa mãe, advogada nossa, a sua graça medianeira, para sermos cada vez mais povo de Deus, membros do corpo místico que tem como cabeça Cristo, Salvador e Redentor nosso. Que o Divino Espírito Santo nos fortaleça para que sejamos despreendidos na partilha e sigamos o discipulado com o coração livre, isto é, um coração pautado na palavra viva que nos transforma e nos orienta ao chamado e ao mandato de Cristo, os quais estão além da simples observância dos mandamentos. Amém. Momento especial de poesia para esta liturgia. E o poema para este 28º domingo do tempo comum, segundo domingo do mês missionário, traz como título Como ganhar a vida eterna. Ansiando a vida eterna, alguém a Jesus procurou, dos mandamentos sabia, mas isso não lhe bastou. Precisava algo mais, deixar os bens materiais para seguir o Senhor. Jesus logo respondeu o que era preciso, viveu desprendimento e não ficar indeciso. Mas o homem desistiu e muito triste saiu, abatido e sem sorriso. Vender todos os seus bens não estava nos seus planos. Jesus foi muito exigente, sem mostrar nenhum engano. Para ser seu seguidor, tem que lhe prestar amor, sem desvio ao profano. Para Deus tudo é possível. Jesus então respondeu: ter uma mudança de vida. Ao rico ele esclareceu:
viver o desprendimento e, além dos mandamentos, vencer o egoísmo seu. Olhando esta narração que nos leva ao seguimento, precisamos refletir sobre o despreendimento. A Jesus o amor primeiro, as coisas por derradeiro, sem apego e fingimento. O nosso discipulado é marcado pelo amor, tem Jesus por primeiro, mesmo diante da dor, pois para ter a salvação, temos que amar o irmão, sem reserva e sem rancor. Buscar a sabedoria que vem da fonte divina, para ser um bom discípulo, como Jesus nos ensina, está aos pés do Senhor, para não perder o ardor, sem deixar a disciplina. Também o despreendimento dos métodos ultrapassados fazem parte do roteiro do nosso discipulado, a conversão pastoral, sem desprezo ao social, atenção e amor doado. Peçamos as luzes divinas, supremas do Deus Trindade, para a nossa caminhada, que nos dê a santidade e que a nossa missão, palavra em vida e ação, nos leve à eternidade. Aos que me ouvem, eu envio a bênção de Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a palavra e a luz de Jesus Cristo, que nos chama a praticar o desapego em prol da vida eterna e seguir o Senhor da vida, ilumine o seu caminho.